Bem, vamos dar sequência então aos nossos estudos aqui, galera. A gente vai iniciar aqui o arcadismo, escola literária que aqui no Brasil é chamada de escola mineira. Lembrando que o barroco é a escola baiana, onde nós vimos a figura importante de Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. O esquema que nesse momento eu te apresento é um esquema que, na verdade, tem a sequência das escolas literárias na Europa, porque assim fica mais fácil para que você compreenda, né? O arcadismo está dentro do que a gente chama de era colonial da literatura brasileira. Então, o arcadismo nada mais é do que um retorno à mentalidade do clássico no século XVI, quando é que você olha. Tá? Tudo que, na verdade, nós já falamos sobre o classicismo, a poesia de Camões, nós vamos ter muito, né, da cópia do aqui nesse século XVIII. Lembrando que, em termos de contexto histórico, né, o classicismo se dá no Renascimento Cultural, o Barroco é a escola chamada Escola da Dúvida, reflexo da Contra-Reforma, e aqui nós temos a escola que tem como pano de fundo o Iluminismo, o século das luzes. Então, para que você entenda bem assim o termos de contexto histórico, já que a arte é reflexo disso, então aquele contexto de fé e religião serão substituídas pela razão e pela ciência, já que o século XVIII é marcado por nomes importantes, não só na filosofia, mas também na literatura. Existe nesse momento uma superação dos conflitos religiosos, em especial no que diz respeito àquela perseguição em relação aos protestantes, e essa expressão que aqui está, a dúvida, o pessimismo, a negação do homem, a mortificação da carne, todas elas, todos esses elementos que na verdade são elementos da escola barroca, vão ser substituídos pelo otimismo. No caso de Portugal, não é muito difícil de nós visualizarmos o porquê, né? É um período de grande prosperidade econômica, reflexo do ouro, das Minas Gerais e das vinícolas. E aqui também é interessante você pensar na figura do Marquês de Pombal. É ele que vai expulsar os jesuítas do Brasil, né, em 1759. Isso eu já falei para vocês lá atrás na aula do quinhentismo. Então, esse contexto, por assim dizer, revolucionário, esse contexto de muitas mudanças na forma de pensamento, como a independência dos Estados Unidos, em especial a Revolução Francesa, que marca a chegada da burguesia ao poder, e no caso, aqui no nosso país, a Inconfidência Mineira. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa, no caso aqui, em termos de nomes relevantes, nós vamos passar aqui por alguns de maneira sucinta, evidentemente, né? Isso aqui é conteúdo de história e literatura, mas para que você tenha uma noção. Nós temos a figura de Newton, né? Com as descobertas que ele fez acerca do cosmos, e aí nós temos essas três palavras em caixa alta, em negrito, que chamam sua atenção para a razão, a natureza e a verdade, que vai definir muito daquilo que os iluministas pensavam e vão pensar, né, e vão dissertar sobre. A figura de Montesquieu, com o espírito das leis, né, dividindo. Aqui é importante, né, cara, essa ideia da separação do Estado e a religião, né, o Estado se torna laico. A experiência de Pombal no nosso país também é bem relevante para o contexto histórico, já que o Pombal, nessa perseguição que ele faz aos jesuítas, não só no Brasil, mas também em Portugal, a educação ela se torna laica. Né? Ele tira a educação da mão dos padres jesuítas e vai entregar na mão de professores que não necessariamente tinham que ter aquela formação religiosa. A figura de Voltaire, grande influenciador da obra machadiana, né? Porque o Voltaire, além de filósofo, também é um grande contista. A ironia, o sarcasmo, né, cara, as críticas à hipocrisia da sociedade que o Voltaire faz, o Machado vai beber nessa fonte. E um período, o Iluminismo, né, também é conhecido como o período do enciclopedismo, já que nesse momento Denis Diderot, ao lado de D'Alembert, vai organizar a enciclopédia em 28 volumes, né, que é compilar todo o conhecimento filosófico, todo o conhecimento científico da época.
Isso é muito importante, cara, porque assim, quando a gente considera o Barroco e tudo aquilo que a gente falou sobre ele, né, todo aquele contexto que a gente apresentou de obscurantismo religioso, de perseguição intelectual, a ideia do index propriamente dito, né, o index librorum prohibitorum, os livros considerados profanos, ou seja, tudo isso né, toda essa forma de pensar iluminista, mais racionalizada, mais voltada ao conhecimento, é uma reviravolta muito grande, né, cara? Vai abrir um pouco o leque em relação ao conhecimento humano, coisa que a Igreja Católica no século XVII tentou cercear. Eu vou chamar a atenção de vocês, cara, para um filósofo bastante conhecido, mas que vai influenciar não só aqui no arcadismo, mas principalmente no romantismo, que é a figura de Rousseau. Né? Quando a galera fala, né, o bom selvagem do Rousseau. Uma tradução mais ao pé da letra seria o homem natural, que num estado de natureza é fundamentalmente bom. Um homem nasce bom. Quando a ideia de propriedade privada se desenvolveu, a sociedade teve de criar um sistema para protegê-la. Né, proteger a sociedade privada. No momento que ela começa a proteger a sociedade privada, né, evolui com leis impostas, que evidentemente serão apresentadas pelos proprietários sobre aqueles que não tinham propriedade. Então as leis vão vincular as pessoas de forma injusta. E aí que vem essa famosa frase, né, cara, muitas vezes parafraseada em vários momentos, que é o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. O que o Rousseau, na verdade, está defendendo aqui, cara, é o estabelecimento de um contrato social que assegurasse a igualdade de todos perante a lei, a qual seriam subordinados. Nesse momento, a nobreza vai ter que abrir mão de um pouco dos seus privilégios, de que desfrutara durante séculos, e começa a dividir o poder político com os burgueses que estão em ascensão, reflexo do primeiro momento da Revolução Industrial. Isso é importante demais para o movimento literário que a gente vai estudar, porque uma das definições de Arcádia vai exatamente envolver isso. Né? Em poucos minutos a gente vai ver a definição de Arcádia e você vai ver como que é importante esse contexto histórico. Mas, cara, embora ele tenha influenciado, né, esse conceito do homem natural na literatura Arcade, a gente pode visualizar aqui um fragmento do livro Marília de Dirceu, uma obra bastante importante, conhecida na literatura nacional, quando ele coloca: o ser Eloy Marília não consiste em queimar os impérios, move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra, também o mal tirano. Consiste o ser herói em viver justo, e tanto pode ser herói o pobre como o maior Augusto. Então, boa parte desses ideais que o Rousseau defende, eles vão influenciar nesse conceito de uma vida mais simples, né? De que não há necessidade de tantos excessos. Nós vamos falar bastante sobre isso. Mas antes, cara, sem dúvida nenhuma que uma escola literária a que mais bebe, né, nessa fonte do Rousseau é o romantismo, que vai dominar o século XVIII, o século XIX, em que o Rousseau, em que eles refletem bem essa visão sobre o estado de natureza, como da beleza, e da inocência e da virtude. Aqui é bem legal, cara, você ter uma noção sobre o conceito do indianismo brasileiro. Claro, nós vamos aprofundar isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso com calma, mas se você pegar, né, dentro dessa perspectiva de que o homem em seu estado de natureza fundamentalmente bom é a figura do índio, corrompido, no caso, pelo processo de colonização europeia. Isso vai cair como uma luva dentro daqueles conceitos, né, pós-independência, com a necessidade de construção da identidade nacional, do herói nacional. Então, assim, para que você visualize um pouco do que a gente está falando, eu deixo a sugestão aqui de 2 bons filmes para vocês, que é o Na Natureza Selvagem, né, que é muito legal, que é baseado, né, tem várias influências, mas uma bem explícita é a do Thoreau, né, que é o autor da Desobediência Civil, que é uma história muito interessante, eu não vou ficar fazendo spoiler. E o Capitão Fantástico, cara, que é um livro, perdoe-me, que é um filme também muito legal,
que é a história de um cara que resolve educar os filhos dele no meio de uma floresta, né? Não só do ponto de vista da sobrevivência, mas intelectualmente. São dois grandes filmes, dois belíssimos filmes que vão ajudar você a entender o que a gente está propondo aqui. Então, cara, a Arcádia ela tem duas definições, tá? A primeira delas é da mitologia clássica. É o conceito de que é a morada do deus Pan, deus da natureza e protetor dos pastores. Isso vai de certa maneira, trazer uma das mais importantes características do movimento Arcade, que é a ideia do fingimento poético, do pastoralismo, do bucolismo. Nós vamos explorar muito esse assunto, né, cara, durante as aulas que estão por vir. Então esse seria um ambiente da Arcádia, né? Um local tranquilo. A paisagem no arcadismo é sempre uma paisagem muito clara, muito amena, muito aprazível, né? É um local bem sempre retratado com cores claras. Então é ali que a gente vai ter, né? Na Europa isso talvez faça um pouco mais de sentido, mas aí para entender aqui em Minas Gerais, né, considerando que o movimento se dá em Ouro Preto, a gente vai ter que encarar bem esse conceito do fingimento poético. Voltaremos nesse assunto. A segunda definição de Arcádia é o local onde intelectuais se reuniam para debater arte, filosofia, literatura e difundir conhecimento. Essa ideia da Arcádia, na verdade, ela vai se desenvolver lá na frente, vai dar origem ao que a gente chama de academicismo ou arte acadêmica, né? As academias que vão surgir depois no século XIX, para citar, aqui nos interessa, a Academia Brasileira de Letras, que foi fundada em 1897, ela tem uma inspiração na Arcádia. Então nós temos três Arcádias importantes aqui, né? A Arcádia Lusitana, a Nova Arcádia, da qual fez parte o maior poeta do arcadismo português, que é a figura do Manuel do Boccagi, e a Arcádia Ultramarina, que está aqui em Minas Gerais, né? Esse conceito de Arcádia ele pode ser bem representado por essa imagem. Isso aqui seria uma Arcádia, claro, né? Existe uma idealização dentro disso tudo, mas isso aqui representa bem. Eu chamo a sua atenção para a galeria de quadros que a gente tem aqui. Ó. Tem quadros de todos os tipos, com todos os temas. E aqui, esses senhores, né, esses homens, né, eles seriam os Árcades, homens cultos, né, sérios, que abordam a história da arte, a filosofia, a literatura, né, com muita sobriedade. Perceba que não existe muita manifestação de sentimentos e emoções, porque se é uma escola de inspiração no renascimento cultural, evidentemente é uma escola que trabalha com a sobriedade. Aqui nós temos uma Vênus, né, cara? A análise, olha, o grupo de intelectuais analisando-a, aqui eles estão analisando um quadro. Aqui, ó, eu chamo a atenção de vocês para esse jovem rapaz, aqui no caso, né, que está ali atentamente ouvindo as explicações dos senhores. Então, essa definição de Arcádia, essa segunda definição, ela vai trazer uma importante característica do movimento, que também é, de certa maneira, o seu ponto mais fraco, que é o convencionalismo, né? Existe uma sequência de temas, uma limitação de temas, né, dos quais os autores podem falar, podem escrever. Então é uma escola literária tecnicamente muito bem elaborada, muito elegante, mas assim, tematicamente ela vai chegar num ponto de fragilidade. É exatamente aí que a gente vai ver o desenvolvimento daquela que é, sem dúvida, uma das maiores escolas de arte que a gente teve, que é a escola romântica. No próximo módulo eu vou entrar em detalhes sobre as características do arcadismo e, no caso, também nos lemas clássicos resgatados por eles. Beleza? Um grande abraço a todos.